deixando que essa luz envolva o nosso coração, os nossos pensamentos, pedindo ao Mestre Jesus, em infinita luz, que venha nos amparar. Pedimos ao Pai amado que venha nos envolver, nos amparar, nos conduzir. Pedimos a sabedoria para tudo que vai nos ser passado nessa noite de luz, de amor, respirando profundamente, e peça para Deus a sabedoria, para que a gente consiga entender, se fortalecer, se amparar. Respire novamente, soltando bem devagar, respirando novamente. E vamos lentamente abrir os nossos olhos, mexer as nossas mãos, os nossos pés. Que assim seja. Amém. Então hoje eu vou trazer para vocês uma parábola que fala sobre os talentos, sobre os nossos talentos, para que a gente consiga refletir. A gente, ao ler essa parábola, a gente vai se perguntando como estão os nossos talentos na nossa vida. E traz o seguinte: pois será como um homem que, ausente dos seus pais, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 talentos, e ao outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. Então se aproximou o que recebera 5 talentos. Entregou os 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito que te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também que recebera 2 talentos, disse: Senhor, confiastes em mim 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco e também no muito. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse ao Senhor: sabendo que és um servo severo, um homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. Escondi na terra o meu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe também o Senhor: servo, mau e negligente, sabias onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, o que entregastes, e o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhes eu, pois, o talento, e a dei ao que tem 10,
porque todo aquele que tem se dará a abundância, mas que não tem, que tem que será tirado. Eis o servo, lançai para fora, e haverá choro e ranger. Então aqui ele fala de uma maneira bem dura, porque era a linguagem deles naquele tempo, naquele momento. E nessa parábola traz o seguinte, que tinha um senhor, e ele foi lá, o senhor da vinha, ele espalhou os talentos, ele deu para 3 pessoas o talento. Algumas pessoas multiplicou. E teve um que enterrou o seu talento. E ficou com muita vergonha quando chegou para o Senhor, porque tinha que ali prestar conta de tudo aquilo que ele tinha ali semeado. Nessa parábola, Jesus, ele nos traz um olhar que a gente tem que ter para a nossa vida. Porque todo mundo vem com um talento. Todo mundo vem com um talento. Todo mundo vem com um dom. E dom, gente, a gente quando fala em dom, a gente fala muito dom espiritual, né? Kardec nos traz, todo mundo é médium, todo mundo tem um grau de percepção, de mediunidade. Essa percepção, essa mediunidade, Jesus já nos coloca lá no Evangelho também. Só que a gente nasce com um dom, com um talento na matéria. Esse dom são também algo que a gente está trazendo lá de vidas passadas e que hoje a gente tem um talento para alguma coisa. Tem pessoas que de um talento ela consegue descobrir outros vários talentos. Não existe pessoas que a gente vê assim, nossa, fulano faz tanta coisa, tem vários e vários talentos, que fulano foi lá de um talento, ele foi lá e ele multiplicou, triplicou o talento dele, porque ele cuidou. Existem pessoas que o dom que ela ganhou de Deus, o talento, ela vem enterrando esse talento. Como é que a gente enterra esse nosso talento, né? Não se achando bom o suficiente com aquilo que Deus te deu como talento. Que a gente vai passando por alguns momentos da nossa vida que a gente nem acredita que a gente é bom naquilo que a gente faz. Eu presto atenção no final de ano, naquelas amigos secretos, quando as pessoas vão lá e pegam a gente no amigo secreto, falam tanta coisa boa de ti que tu nem acredita naquilo que a pessoa ela está falando. Tu até te pergunta, eu sou assim? Como eu sou assim? Não, estão falando de uma outra pessoa. Eu não me vejo dessa forma. Mas as pessoas, elas estão te vendo. O talento, ele está dentro de nós. A gente nasceu com esse dom, com esse talento. Cabe a gente aprimorar esse talento para que a gente consiga multiplicar, evoluir na nossa jornada. Quando a gente não se acha bom o suficiente, a gente vai entrando numa autossabotagem. Eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. Vem as comparações, porque destrói a gente quando a gente começa a se comparar demais, que acha que fulano é melhor do que a gente. A gente fica sempre ali criando expectativa nas outras pessoas, que alguém vai te ver, que alguém vai te olhar, que alguém vai descobrir o teu talento. E, na verdade, nós temos que olhar para a gente e se ver essa pessoa que todo mundo vê, só que a gente não está se vendo, porque a gente está bloqueado emocionalmente. A gente está bloqueado. Certa vez, o ano retrasado, eu tenho uma paciente minha e tem alguns pacientes que me procuram porque eles gostam que eu conto as histórias aqui. Então, como é anônimo, então eles gostam que eu conto. Eles falam assim, Mi, quando tu dá uma palestra, tu lembra de mim. E essa pessoa estava passando por uma transição de carreira. Então, trabalhou há muitos anos em um local e viu ali
que tinha acabado um ciclo, mas continuou. E aquilo começou a virar um grande sofrimento, porque não estava se sentindo feliz. E essa pessoa, ela tinha uma comunicação muito forte. E tinha o dom de fazer doces, de fazer docinho. Então, quando ela ia trabalhar, ela começou ali a falar com o pessoal da empresa se ela poderia ir levar os docinhos para essa empresa. E todo mundo falava que os docinhos dela eram bons, só que ela não acreditava que os docinhos eram bons. Um dia ela chegou na sessão e ela chegou e falou assim para mim: vendi todos os docinhos, que eu acho que eles ficaram com pena de mim. Ficaram com pena, como eu tenho ali 3 filhos, ficaram com pena. Então foi por isso que compraram os docinhos. E eu falava para ela: olha, tu é boa no que tu faz. E ela assim: não, eu não sou boa. Que as pessoas já olham para mim com pena. Passou um tempinho não, gente, se passou assim, eu acho que uns 2 anos. E ela viu assim que era final do ano a gente sempre faz uma cartinha, a gente faz os nossos rituais. E ela foi fazer uma faxina dentro da casa dela. E ela viu que aquilo que ela tinha escrito lá atrás, ela foi lá e não fez nada para se movimentar. Ela descobriu que o quê? Ela estava parada no tempo, porque o universo, ele se movimenta. A gente vai lá, a gente sabe que tem a lei da atração. Só que a gente não pode ficar parado esperando que a espiritualidade resolva os nossos problemas. Porque a espiritualidade, eles não vão resolver os teus problemas. Eles vão te auxiliar e mostrar o caminho. Eles vão pegar tu pela mão e vão mostrar o caminho. Cabe a ti confiar e seguir com as mãos ali junto à equipe espiritual para que tu consiga seguir ali a tua caminhada. Ela percebeu que ela não fez nada naqueles 2 anos e ela percebeu que ela estava parada. Aí ela chegou na sessão e ela assim, ó, eu não tenho mais vontade de orar, eu acho que eu não vou fazer mais docinhos. E eu perguntei para ela, por que tu não vai fazer mais? Ah, porque o fulano reclamou que estava muito doce. Aquela reclamação, ela pegou para ela como se ela fosse a pior pessoa do mundo. E eu falei para ela, mas o que tu vai fazer com isso, né? E ela, não consigo mais, não vou mais, não quero mais. Aí, ok, fiquei magoado com essa pessoa que reclamou. E eu falei para ela que toda reclamação, a gente pega por um lado dolorido, que a gente vê assim, ó, nossa, é uma crítica, na verdade é um aprendizado para que a gente consiga melhorar. É ou não é? Então, alguém reclamou do teu trabalho, respira, opa, essa pessoa às vezes está vendo algo que eu não estou conseguindo ver. Então, eu vou pensar, vou refletir e vou ver se não é isso mesmo. Que a gente vai, às vezes, deixando as coisas se resolverem sozinha e não se resolve sozinha. E ela escondeu esse talento dela. Ela, não vou mais vender. Então, os colegas do trabalho foram lá, pediram o docinho para ela. Não quero. E ela enterrou o talento dela. Chegou uma colega de trabalho e falou para ela, tu não vai vender mais docinho? Não, pode tu vender. E a colega, né, passou um mês, eu vou vender. Começou ali a vender os docinhos. Desses docinhos, a colega dela começou ali a ter muitos e muitos e muitos clientes que não estava dando conta e pediu para que a amiga ali a ajudasse. E a amiga começou a ajudar, então as duas começaram a trabalhar. Desses docinhos, chegou um momento que ela assim, ó, não vou, a colega, né, vou pedir demissão, eu vou montar a minha padaria de docinhos, minha confeitaria de docinhos. E a minha paciente olhando, porque a oportunidade veio, e ela ficou olhando. Aí passou assim para ela, mas eu queria tanto, mas ela se via como pequena.
Então, a colega dela montou uma confeitaria de docinhos, e desses docinhos, ela foi montando outras lojas de docinho, e foi montando, e o tempo passou, e essa minha paciente, ela ficou no mesmo lugar. No mesmo lugar. Trabalhando naquela empresa, reclamando. E eu falava para ela, tu tá reclamando, mas o que tu tá fazendo? Tá fazendo um curso? Ah, não gosto. Curso de confeitaria? Não, não gosto. E ela assim para mim, nossa, eu vi uma palestra sobre reclamação. E eu me vi nessa palestra de reclamação. Porque, gente, a gente vai lá e às vezes a gente vai lá e a gente reclama demais. Só que tu não faz um curso, tu não tá te esforçando para sair disso, tu vai ficar nessa empresa 10, 20, 30 anos nessa empresa. E tu só vai reclamar. Reclamar, reclamar, reclamar. E a gente sabe que a nossa vida dá ré quando a gente reclama. Aí quando ela saiu da sessão, ela assim, ó, era final do ano, e ela assim, eu vou escrever uma outra carta. E ela ficou, vou escrever ou não vou escrever? E ela assim, não, eu vou escrever uma carta. Aí escreveu. Só que ela pensou assim, só que agora eu vou agir. Eu vou colocar ali a lei da atração, mas eu vou agir, vou pensar positivo, vou fazer oração, eu vou fazer a minha parte. E ela se sentia diminuída com essa amiga que estava ali despontando. E ela assim, eu vou multiplicar os meus talentos. Então, além dos docinhos, eu vou fazer bolo e eu vou oferecer para os meus colegas. Eu vou começar a bater em porta os meus cartãozinhos. Eu vou oferecer em padarias, eu vou multiplicar. E ela foi lá e ela passou num processo de multiplicar os talentos dela. Então, aqueles docinhos, ela começou a fazer bolo, ela começou ali a fazer cafés e ela multiplicou os talentos dela. É um exemplo que eu trago para vocês, porque no começo ela não se via como grande, ela não se via pessoa como todo mundo via, e ela enterrou o talento dela. Aí, como está aqui no Evangelho, que veio o Senhor da vinha e pegou o que? O talento? Vou tirar esse talento. Por um tempo. Por um tempinho. Aí, esse tempinho, ela passou pelo deserto dela. Que é o quê? Não me acho boa o suficiente, que ela já achava. E esse deserto foi muito sofrido, porque ela não conseguia dormir. Vinha crise de pânico, crise de ansiedade. E faltou uma coisa dentro dela, que era o que? Ela acreditar nela mesma, ela acreditar que ela era capaz. Mesmo no meio de uma tempestade que ela estava ali passando, porque as doenças emocionais, elas são extremamente graves e a gente não pode negligenciar as doenças emocionais. Elas estão aqui. E a gente tem que procurar o quê? Se curar disso. Então a gente não nasceu com crise de pânico, a gente não nasceu numa crise de ansiedade, a gente não nasceu num processo depressivo, só se a gente trouxe lá de outras vidas. Tem alguns casos que estão comprovados que a gente vai trazendo lá de outras vidas, mas a maioria dos casos não. Então essa crise, essa ansiedade, não foi de um mês para o outro, foi uma somatização de coisas que tu foi te abandonando, que tu foi te enterrando. Só que chegou um momento que ali no teu corpo, elas começam a aparecer. As palpitações, o medo, a angústia, a falta de ar. Aí quando tu olha para os teus talentos, para a tua vida profissional, se na tua vida pessoal tá ruim, tu vê na tua vida profissional, tu vê que tu está parado, que tu está estagnado. Que às vezes tu está procurando uma providência divina e, na verdade, essa providência divina, Deus, ele está ali. Só que o quê? A providência é tu que tem que tomar. Porque às vezes a gente confunde Deus com uma moeda de troca, uma negociação, né? Às vezes a gente pensa, ó Deus, tu faz isso e eu faço isso. Não, Deus, ele não é uma negociação.
Deus, ali no texto, Pegadas na Areia, Ele está nos carregando no colo e mostrando o caminho. Então, o Evangelho nos convida para que a gente consiga rever, assim, os nossos talentos. No que eu sou bom? O que eu gosto de fazer? Que tem muita gente que ainda não se descobriu, mas sabe que gosta de inúmeras coisas. Então, por que não junta tudo isso? Porque o trabalho, ele faz com que a vida esteja aqui dentro. Independente da área. Faz com que tu consiga aqui vibrar algo bom em ti. Faz com que tu levante, tu faz as tuas coisas, né? Chega o momento da aposentadoria. Só que hoje esse processo de aposentadoria mudou. Que antes como é que era, né? Vou passar pela aposentadoria, que eu vou ficar em casa, cuidando dos meus netos, né? Hoje mudou bastante. Que é o quê, ó? Eu vou me aposentar, mas eu tenho o quê? A minha vida. Eu tenho que colocar força na minha vida. Eu tenho que ali achar um motivo para viver, porque antes a aposentadoria era o quê? Depois que eu me aposentar, só vou esperar pela morte. A morte em vida. Hoje já não, né? Hoje já não. Às vezes eu vou na academia e eu vejo aquelas velhinhas, né? Aquelas senhorinhas lá com 80, 90 anos. Eu fico assim, ó, meu Deus. Tem uma com 90 anos, ela não falta. E ela lá com as barras dela, eu fico apavorada. Que antes, como é que era? Elas em casa, né? Cuidando, esperando a morte. Hoje já não. Está comprovado que o exercício físico, ele nos ajuda a prolongar as nossas vidas. Só que a gente tem que buscar dentro de nós a motivação, a vontade de viver. A motivação aqui dentro. Na vida a gente tem os pilares, né? Que é o quê? Nós mesmos, aí a pessoa que está do nosso lado, a nossa família, aí tem o trabalho, tem os amigos. E a gente tem que buscar o quê? Motivação, vontade, motivação. Olhar assim para dentro de si, do que tu gosta. Se tu está numa transição de carreira, se pergunte, para que lado eu vou, quais os meus talentos, anote. E ali tu vai descobrindo qual direção tu vai. Eu não gosto mais do meu trabalho, o que eu faço? Vai estudar, vai ir atrás. Hoje tem muita oferta, não me sinto feliz, porque não adianta tu todos os dias ir para o teu trabalho reclamando de todo mundo, porque o meu chefe, porque o meu colega, porque eu não aguento mais, porque essa empresa eu quero que se exploda. Só que tu tá ali dentro dessa empresa, então tudo que tu deseja para ela, quando tu entra, se foi tu que tu emanou, tu é o primeiro a receber tudo aquilo que tu emanou. Então, se tu não tá feliz na tua profissão, ore para o seu chefe. Faça uma oração por ele. E faça uma oração para ti, para que tu consiga achar sabedoria, para que tu consiga ali passar pela tua transição de carreira. Que tudo que a gente emana, ela vai voltando, né? Quem já se achou na vida profissional, levante a mão. Levante a mão bem alto. Quem ainda não se achou? Quem já descobriu um talento? Levante a mão. Ó, meu talento é esse. Quem ainda não descobriu o seu talento? Levante a mão. E quem conseguiu multiplicar os seus talentos? Um só? Tá. Um só conseguiu multiplicar o seu talento. Certo. Mais ninguém? Certo. Ok. Então, o que vocês vão fazer? Hoje à noite ou amanhã, vocês vão fazer uma prece. E vocês vão colocar no papel tudo aquilo que vocês gostam, tudo aquilo que vocês não gostam. Então, uma folha para tudo que eu gosto e tudo aquilo que eu não gosto.
Embaixo, tu vai respirar fundo e tu vai ali pesquisar qual curso tem mais a ver com aquilo que tu quer. Que tu vai pensando assim, ó. Um exemplo, ó, eu sou boa em fazer docinho. Eu acho que eu vou me arriscar também a fazer um bolo como a minha paciente. Os primeiros pode ser que saiam ruim. E depois fique muito bom. Mas se arrisque, saia da tua zona de conforto. Ó, eu sou bom em comunicação. Vou procurar coisas que esteja ali no meio da comunicação. Comece a se arriscar, comece a se conhecer. Pergunte dentro da sua casa, né, para dentro da sua família. O que vocês acham? Tem gente que tem vergonha, né? Tem gente que tem muita vergonha de perguntar para a família. Não espere assim até o final do ano para todo mundo falar de vocês, né? Busca assim, olha, o que tu acha no que eu sou bom? Ali eles vão te falar. Ó, acho que tu é bom isso, isso, isso. Aí tu vai ali, entrando numa jornada de autoconhecimento. E comece ali, faz uma carta para Deus como se as coisas já tivessem acontecido, mas tu agradecendo, uma carta de gratidão. Oh, meu Deus, muito obrigada pela vida, pela família. E começa a fazer essa carta aí para Deus. E deixa ali do lado da sua cama e todo dia tu vai lá e agradece essa cartinha. E deixa para abrir só lá no final do ano. Isso daí, gente, vai te motivar. Saiu da tua cabeça e foi o que? Para o papel. Então já existe na matéria. Tire fotos, às vezes de uma viagem que tu gostaria de fazer, algo que tu gostaria de trabalhar. Comece a colocar ali o teu mapa, né? O mapa dos sonhos. Não vale no celular. Coloque assim, ó, vou colocar no papel o meu mapa e eu vou colocar ali na parede. E tu vai vendo ali que as coisas elas vão acontecer porque vai te motivar. Cuida da tua saúde, cuide das tuas atitudes, porque a espiritualidade ela está conosco e a gente recebe visitas espirituais. Então, se naquele momento a espiritualidade ela está aí te visitando, né? Então, eu lembrei de uma coisa que tem um paciente meu que ele vê, ele enxerga. E ele começou a orar para a espiritualidade e visitar lá a empresa que ele trabalha. Aí um dia ele viu assim, só eu faço coisa nessa empresa, ninguém faz. Quero que todo mundo se exploda, ele ficou pensando, né? Aí quando ele entrou assim na empresa, aí ele estava reclamando, chegou os mentores. E ele ficou com vergonha dos mentores. Que naquele momento da visita, ele estava ali reclamando. De uma maneira inconsciente, ali, energia negativa para os outros. Quem não tinha consciência que estava fazendo tanto mal, ali ele ficou com muita vergonha e pediu perdão para a espiritualidade. Então, que a gente possa aprender a também se valorizar. Valorize o seu trabalho, né? Quem consegue se valorizar? Levante a mão. Olha, bastante gente. Quem não consegue ainda está em processo? Certo, algumas pessoas estão com processo. Se valorize. Multiplique aí os seus talentos. Que a espiritualidade, ela trabalha, sempre elas vão estar ali nos auxiliando. Mas também depende de nós, a gente fazer a nossa parte, porque a gente recebe visitas espirituais e a gente precisa aí estar preparado também para essas visitas. Então, se tu enterrou o teu talento, desenterre, que uma coisa vai ligando a outra. Às vezes é o ambiente de trabalho, não é o teu talento, é o ambiente que está te sufocando. Então, reveja na tua caminhada. Então, agora a gente vai fazer as preces, as orações. Vou pedir para os médiuns entrarem. E agora, vamos fechar os nossos olhos. Busque respirar profundamente.
eleve teus pensamentos a Deus e a Jesus nesse momento. Pedimos aos nossos irmãos espirituais que possam, com toda sabedoria, nos mostrar o nosso talento, nos mostrar onde nós enterramos o nosso talento, que a gente possa, nesse momento, através do Mestre amado Jesus, envolver o nosso coração, iluminar os nossos pensamentos, trazendo a luz para dentro de nós. Amados de nossos corações, estamos aqui reunidos nesta corrente de amor, de luz, de cura, para que chegue em vossos corações, para que chegue em vossos pensamentos, sentimentos. Amados, buscai pode ter diferentes significados dependendo a luz divina algumas interpretações possíveis. dentro de vocês. Significa dedicar tempo. Buscai, irmãos, essa luz do Mestre amado Jesus dentro de vocês, pois é tempo, irmãos, do despertar, de despertar dessas dores, de lutar para que saiam da depressão no qual está afetando a humanidade. A depressão, amados, é algo muito sério. É a dor da alma. Buscai forças, buscai se perdoar. Se perdoe, irmãos, pois todo aquele que sente a depressão se cobra muito, está preso em memórias do passado, em dores profundas, que é necessário descobrir o amor por vós mesmos e vencer essa batalha espiritual. Buscai, amados, a motivação para a vida, a força no caminhar. Buscai, amados, a luz de Cristo. Buscai, amados, essa luz de Jesus, que possam ser amparados, envolvidos nessa grande corrente. Não desistam de vós mesmos, não desistam. Olhe para o agora e busque a vida e o frescor no agora, amados. Neste momento, respire profundamente, solte devagar e peça para uma equipe de médicos, de enfermeiros ir lá na sua casa fazer essa visita. Os nossos irmãos espirituais possam ir da sua casa junto a André Luiz, a irmã Letícia, visitar o seu quarto,
visitar a sua casa. Respire fundo. E agora ore por esse parente, esse familiar que está passando um momento difícil. Agora chegou o momento de você emanar luz, pensamentos bons, pensamentos positivos para esse familiar que necessita de tanta luz, de tanto amparo. Emana também para teu amigo. Respire profundamente. Peça para Deus guardá-lo, guiá-lo. Respire profundamente. E vamos voltando para o aqui e agora, agradecendo essa espiritualidade amiga. Isso. Respire. Que assim seja. Amém. Graças a Deus.